Olá, pessoal! Vamos continuar falando um pouco sobre a transformação digital, nesse caso especificamente sobre os pilares da transformação digital. O que seriam esses pilares? Seriam onde a organização ela deve focar, né, que deve constar no planejamento dessas organizações, das estratégias que são traçadas por essas organizações para realizar a transformação digital, especificamente em termos, né, operacionais, para executar as atividades relacionadas à transformação digital. Então, eu trouxe a visão de Moraes em relação a isso e também a visão do MIT, que é um dos institutos renomados de tecnologia mais conhecidos mundialmente e respeitados. O que esse autor e o que o MIT diz sobre esses pilares da transformação digital? Vamos conhecer? Então, de acordo com Moraes, os pilares básicos da transformação digital estão relacionados à gestão, à infraestrutura e às pessoas. Quando a gente fala do pilar gestão, a gente está relacionado a planejamento, redefinição de processos, forma de governança da transformação, análise financeira de tudo que vai ser feito, a definição de responsabilidade, quem vai fazer o quê, quanto vai ser gasto em cada etapa do processo, quais são as metas, quais são as diretrizes que vão ser relacionadas. Faz parte do planejamento estratégico, da definição das estratégias para a implementação de novos processos relacionados à tecnologia e a prestação de novos serviços para o consumidor. Então, essa parte de gestão tem a ver com planejamento, com governança, com definição de recursos financeiros e como as pessoas vão trabalhar e executar suas atividades para atingir os objetivos traçados no planejamento da transformação digital. Já o pilar infraestrutura tem relação com o que eu tenho de tecnologia na organização, quais instrumentos que eu tenho, quais ferramentas tecnológicas, o que eu já faço e o que eu preciso melhorar, né? Quais são os riscos de cada atividade, quais são os problemas que podem ser enfrentados, qual a minha estrutura de escritório, né? O que eu tenho de software, de hardware, o que eu tenho disponível para a realização da transformação digital. Quais problemas eu vou conseguir enfrentar, quais oportunidades eu posso beneficiar o cliente ou a própria organização com essa mudança na transformação digital. Então, eu avalio toda a parte de infraestrutura da organização e dos principais problemas, oportunidades e riscos associados a essa operação. Ok? Em relação às pessoas, para falar sobre transformação digital, eu preciso conhecer o perfil desses profissionais e saber em qual parte do processo eles vão entregar o melhor possível, vão ter o melhor desempenho. Então, eu conhecendo o perfil dos profissionais que trabalham na organização, eu consigo encaixar essas pessoas dentro do planejamento para que elas ofereçam o melhor para a organização e deem o melhor possível no processo. Então, para conduzir o processo de transformação digital, é essencial que haja um líder carismático, que seja transparente nas ações para não gerar dúvidas em relação aos processos, a como o trabalho vai ser executado a partir da transformação digital, que isso seja muito bem posto na organização, que fique muito claro para as pessoas que trabalham na organização quais são as vantagens, o que vai mudar, o que é necessário, né, de treinamento, de aprendizado para que aquelas atividades elas possam ser executadas da melhor forma possível a partir da transformação digital. Então, a liderança do processo ela é chave, é fundamental para o planejamento, para a definição da infraestrutura, mas principalmente pela condução do processo, já que é algo que pode ter resistência em relação ao uso da tecnologia, em relação ao papel que as pessoas executam na organização naquele momento e como elas enxergam, né, a adoção de uma mentalidade digital naquele momento e como é possível, né, essas pessoas se enxergarem no futuro usando as tecnologias do que é proposto pela organização. Então, esse processo de liderança, na minha opinião, é fundamental para que o planejamento e as estratégias de transformação digital consigam ser implementadas. É claro que com problemas que vão surgir, com riscos que vão ser enfrentados, com recursos financeiros que precisam ser disponibilizados, mas principalmente com o comprometimento daquelas pessoas e que aquelas pessoas saibam
a importância da transformação digital e como isso pode influenciar o trabalho delas e como elas podem ser importantes nesse processo, ok? Então, na visão do MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles entendem que a transformação digital também pode ser conseguida a partir de 3 pilares, né? A experiência do cliente, o processo operacional e o modelo de negócios. Então, a gente vê que os autores, o Instituto, eles têm visões diferentes sobre o que são aspectos centrais no processo de transformação digital. Nesse momento, o MIT traz a experiência do cliente, né, que pode contribuir, a visão de como a organização enxerga o cliente e como essa experiência pode ser vivida, o processo operacional, que tem a ver muito com a infraestrutura, com a definição dos papéis, e o modelo de negócios. Então, vamos ver cada um desses pilares. Em relação à experiência do cliente, para o processo de transformação digital, a organização precisa fazer o quê? Conhecer o cliente, certo? Conhecer os segmentos que atende, ter as informações sobre esses clientes, principalmente as informações sociais, o que os clientes gostam, né? O que eles estão envolvidos, no que eles gastam a maior parte do seu tempo e dos seus recursos. A partir daí, produzir aspectos que o cliente possa consumir a partir de vendas potencializadas digitalmente e processos otimizados para os clientes. Então, oferecer produtos, valor, serviços para os clientes que eles desejam, que eles necessitam e que eles pretendem consumir. Se eu não conheço, eu não sei qual é o perfil do meu consumidor, de repente é um perfil que não é adepto ao uso da tecnologia. Então, não adianta eu oferecer um pacote de serviços para ele que ele não vai utilizar. Então, conhecer o cliente, as suas necessidades e principalmente os aspectos sociais é importantíssimo nesse processo. Observar os pontos de contato com os clientes, né? Como a organização entra em contato com o cliente, como isso pode ser melhorado, viabilizado. Falei na aula anterior, trazer o cliente mais próximo da organização é sempre mais positivo para criar um relacionamento, né, maior com esse consumidor e com isso conhecê-lo. A partir do momento que ele vai evoluindo, a organização vai acompanhando essa evolução e a mudança nos hábitos. E promover serviços de atendimento que eles possam consumir e que sejam positivos para a organização e para a experiência dele na utilização daquele produto ou serviço oferecido pela organização. Em relação ao processo operacional, a gente tem a digitalização dos processos, nas melhorias, as novas características. A partir da mudança dos processos organizacionais, cria-se necessidades específicas de capacitação de mão de obra, né? A implantação, às vezes, do teletrabalho. Um dos objetivos da transformação digital é a comunicação mais rápida. Então, como é preciso falar com as pessoas, falar com os profissionais da organização, o que vai ser demandado deles a partir da mudança do processo. Então, se eu tenho uma atuação X, por exemplo, eu como professora, durante a pandemia, precisei me adaptar, aprender a usar recursos tecnológicos para me comunicar com vocês, com os alunos. Então, eu vi que houve uma demanda específica e eu precisei me capacitar para resolver, né, aquele determinado problema, fazer o meu trabalho e de uma maneira diferente. Então, várias coisas que são colocadas na organização que muda a partir da transformação digital, que muda o processo, as pessoas precisam ser capacitadas. Elas não vão aprender só. Então, tudo isso tem que estar no planejamento, né? Vai mudar tal processo, vai exigir que o colaborador ele atue de maneira diferente, mais rápida, que ele consiga se comunicar mais rapidamente, que ele compartilhe informações e conhecimento de uma forma que ele não está acostumado. Então, esse processo de capacitação, de treinamento, ele é fundamental para que tudo dê certo. E para isso é preciso transparência, né? E a tomada de decisão ser baseada nos dados, naquilo que realmente a organização conhece, que tem de informação, não mais na intuição, como acontece ainda em muitos casos, mas com base em toda aquela informação que existe, que é gerada e que é importante para a organização. O último pilar colocado pelo MIT é o modelo de negócio. O modelo de negócio é da organização que pode ter ampliação a partir da transformação digital.
Uma organização, por exemplo, que antes só atendia o cliente fisicamente, a partir da pandemia, optou, né, ou teve, né, necessariamente que optar pelo atendimento a partir de canais digitais. Então, a organização ela pode escolher entre voltar para o atendimento presencial e também ter a opção, se foi uma experiência bem sucedida, de atender pelo canal digital. Então, quando se passa pela transformação digital, a ideia é que esses serviços e esses produtos cheguem aos clientes, né, de uma forma mais ampliada. Eu ofereço novas soluções para o cliente, novas formas de adquirir o produto ou de usar o serviço da organização. Então, a oferta de produtos digitais, a redefinição das fronteiras do negócio, porque quando eu começo a atender, né, o cliente em sua casa, eu aumento, né, as minhas fronteiras, eu aumento o meu poder de atuação dentro da organização, dentro do contexto do mercado. E a integração de áreas e serviços digitais compartilhados. Então, há uma mudança no modelo de negócio. O modelo de negócio, necessariamente, ele vai ter uma variação e vai caber muito naquele aspecto de o que se faz fisicamente e o que se faz virtualmente, e conseguir conjugar essas duas atividades. Então, o modelo de negócio ele passa a ter uma nova versão, vamos dizer assim, uma versão mais atualizada em que pode integrar tanto os aspectos físicos como os digitais, e aquelas organizações que já, né, nasceram dentro desse aspecto digital, a possibilidade de ter novos canais, novas formas de prestação de serviço a partir da exploração da tecnologia de uma maneira diferente. Ok? Então, a gente falou um pouquinho sobre o que seriam os pilares. Importante que vocês percebam que é preciso ter planejamento, é preciso ter uma estratégia específica, decidir quais processos vão passar pela transformação digital, quais processos são mais interessantes para a organização em termos financeiros, é preciso avaliar os riscos de cada atividade e, principalmente, trabalhar a percepção do cliente, a percepção da experiência do cliente em relação à venda dos produtos da organização e dos serviços que são utilizados por esse cliente. Então, é importante que vocês percebam a questão do planejamento, da gestão, do envolvimento dos funcionários, né? Da qualificação desses funcionários para ofertar novos recursos, novos canais, novas formas de executar as atividades. É preciso treinar essas pessoas para executar essas novas atividades. Não é possível jogar as pessoas que têm uma cultura diferente, que vem trabalhando uma cultura diferente dentro da organização e de repente passa pela transformação digital e ela vai aprender, né, por osmose. Isso não existe. É preciso treinar, é preciso investir nas pessoas e é preciso conhecer essas pessoas e saber como elas podem desempenhar cada parte do processo para o bem da organização, para atingir o objetivo da organização, que é sempre, né, ofertar serviços adequados para atender às necessidades dos clientes. Ok? Então, até a próxima aula.